Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos iniciando o último livro dessa série, Cristo, o centro conector da obra de Deus. E esse livro é intitulado Uma Linda História de Amor. E hoje, o tema da mensagem é aplicar a palavra nas relações pessoais. Eu vou começar hoje e o irmão Fábio vai prosseguir amanhã. Irmãos, nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus sobre o reino de Deus. E será pregado esse Evangelho. Agora, o que é Evangelho do Reino? Quando nós saímos à rua, pregamos o Evangelho. Na realidade, nós estamos pregando o Evangelho da graça, a salvação inicial. Quando nós cremos, nós nascemos do alto. Nós nascemos do Espírito. Quando invocamos o Senhor com realidade, nós somos feitos filhos de Deus. Mas o Evangelho do Reino requer um processo, um aprendizado. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 28, finalzinho. O Senhor aqui está dando a comissão aos seus discípulos. Em outra palavra, Ele está dando a comissão a nós, seus discípulos. Vamos ler 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, quando nós saímos à rua para pregar o Evangelho, nós não apenas oramos pelas pessoas, não apenas levamos ela a invocar o nome do Senhor, mas nós procuramos deixar um livro na sua mão, para que ela depois possa começar a ler, a ter uma busca. Aqui fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O batismo é um marco inicial. Depois vem o ensinamento. Porque não basta crermos no Senhor. Temos que tomar o senhorio. E para isso, a palavra do Senhor precisa habitar em nós. Quando nós
repetimos muitas vezes um versículo. Nós decoramos esse versículo. O ideal é você deixar lembretes. Em Deuteronômio, Moisés fala, olha, escreva na entrada da sua porta, onde você vê e você possa reler. Aquilo inculca na criança. Você tem que falar com ela no levantar, no andar pelo caminho, ao deitar. Ou seja, não é apenas nas nossas reuniões. Uma vida da igreja com realidade é no nosso dia a dia. Nós não podemos vestir uma roupa de crente só para as reuniões. Mas é no nosso trabalho, nos estudos, no nosso viver social. Nós não temos que ter uma casaca que a gente põe e tira. Não, agora eu vou para a reunião da igreja. Ótimo, nós precisamos reunir. Mas o nosso viver da igreja é onde nós estivermos. Por isso que o Senhor fala para nós sermos o sal, sermos luz. O sal dá sabor. Você não precisa pôr muito sal numa comida para ela ter sabor. Quando nós chegamos no ambiente, ali nós temos que dar sabor àquele ambiente. Agora, se nós não estivermos constituídos com a palavra do Senhor, nós vamos seguir o curso desse mundo. Se ali todo mundo está falando palavrão, você também vai falar palavrão e vai... O Senhor, Ele quer, primeiro, ser Senhor da nossa vida. Depois, quando nós estivermos debaixo do senhorio do Senhor, nós vamos conseguir ajudar outros. Porque se aquela palavra não é uma realidade no nosso viver, o nosso falar não terá peso. Que o Senhor possa nos dar experiências na palavra. Que nosso falar seja cheio da palavra do Senhor. Senhor Jesus. Vamos abrir em a carta de Paulo aos Efésios. Só lembrando os irmãos, Efésios, ou melhor, Efésios é a cidade, né? A carta de Paulo aos Efésios, assim como aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon, foi escrita na mesma época quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Ali, ele não era mais um neófito. Ele já tinha tido muita experiência com o Senhor. Logo quando Paulo se converteu, ele teve
uma conversão muito firme, mas a gente vê que os primeiros contatos dele com as pessoas, ele ainda gerava confusão. Ou seja, ele caía no debate. Irmãos, nós precisamos fugir de debates. A palavra do Senhor não é para discutir opinião. É para nós darmos testemunhos de vida. Você pode até ganhar um debate, mas o Senhor quer que nós ganhemos pessoas. Logo no início, ali fala dos discípulos de Paulo. Isso é totalmente inadequado. Nós não estamos aqui para fazer discípulos para nós. Nós só podemos fazer discípulos para o Senhor. Por isso, todos nós temos que ter mesmo coração de servo. Por isso que o Senhor falou, não chameis a ninguém de mestre. Nós somos todos irmãos. Os irmãos mais velhos, que têm mais experiência, eles são chamados para pastorear os seus conservos. Mas nós precisamos ter o coração de servo, simples e humilde. Mas eu falei para a gente abrir Efésios. Em Efésios, capítulo 5, também 18, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui mostra que o vinho, ele traz alegria, mas facilmente a gente acaba se envolvendo com o ambiente e se embriagando. E aí haverá dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Como que a gente enche do Espírito? Aqui fala, falando entre vós com salmos. Salmos é a parte do Antigo Testamento. Antigamente eles falavam, antigamente não, até hoje, os judeus dividem o Antigo Testamento em a Torá, ou seja, a lei, os profetas, os salmos ou os escritos. Então, eles não tinham uma Bíblia impressa como nós temos hoje. Nós somos privilegiados. Hoje nós temos a Bíblia no celular, temos várias traduções da Bíblia. Mas, naquele tempo, só tinha alguns pergaminhos, talvez na sinagoga. Era tudo copiado, em couro. Ainda não tinha papel ou em pergaminhos. Não era qualquer um que tinha condição de ter porções da Bíblia.
Hoje nós temos tanta facilidade e às vezes não damos o valor devido. Mas nós vamos abrir agora Colossenses, a carta que nós temos estudado. Um pouquinho à frente. Colossenses 3:16. Fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que funciona? É como nós vimos, falando, repetindo, para inculcar, para decorar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, aqui mostra de uma maneira prática para nós. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, nós vamos ter condição de instruir uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque o viver da igreja é corporativo, não é um viver individual. Aconselhar. Nós somos humanos. Às vezes, eu não percebo algo, mas você percebe. E nós podemos nos aconselhar mutuamente. Com toda a sabedoria, louvando a Deus. Então, essa é uma aplicação prática nas nossas relações pessoais. É aplicar a palavra. A palavra, ela, na Bíblia, ela refere-se à palavra como logos, é o termo grego. É a palavra escrita. Mas existe uma palavra rema, que é aquela advertência para o momento. E uma não contradiz a outra. Uma é a aplicação da outra. Senhor Jesus, vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14. Aqui, um discípulo do Senhor, no versículo 8, fala: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco,
e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Até aqui. Vamos ver o 10 também. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha só, Filipe, ele era de Betsaida, ele era discípulo de João Batista. Quando o Senhor foi batizado, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe fez o que todos os discípulos de João deveriam ter feito: seguiu o Senhor. Mas ele estava ali e não tinha percebido a unidade do Senhor Jesus com o Pai. Então ele falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, a palavra de Deus, Pai, é o próprio Senhor Jesus. Quando o Pai falou: haja luz, e houve luz, ali, quem estava agindo era a palavra. Quem é a palavra? É o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos a palavra no nosso dia a dia, quando nós meditamos na palavra, nós vamos expressar o quê? Cristo. Nós vamos expressar o Pai. Eu posso dar uma aula, ou alguém dar uma aula sobre os benefícios de você tomar os raios solares. Está intimamente ligado à absorção da vitamina D em nosso corpo. É óbvio, não pode ser exagerado, senão você vai queimar, né? Mas com moderação. Mas, no entanto, você nunca ia ao sol. Que adianta aquele conhecimento? Ou aquela pessoa que sabe todos os malefícios de uma alimentação inadequada. Por exemplo, se ele tem diabetes, ele sabe que não pode comer açúcar, que aquilo vai fazer mal. Mas, no entanto, ele come o açúcar. Então, que adianta o conhecimento se nós não o aplicamos no nosso viver? É assim com a palavra do Senhor. O Senhor chama a atenção de Filipe. Às vezes a gente está do lado do Senhor, mas não ganhamos algo. O Senhor fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Você não percebeu que eu só falo o que vem do Pai? Nós precisamos ter essa percepção. Que quando nós vamos à palavra, nós estamos indo a Cristo. Oh
ó Senhor Jesus. Logo depois desse diálogo do Senhor com Filipe, vem uma colocação muito interessante do Senhor, está em João 15. O Senhor fala: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós acabamos de ler a comissão do Senhor Jesus, que teríamos que ser batizados e ensinar os novos com tudo aquilo que nós aprendemos. Mas aqui está mostrando que o que o Senhor quer são frutos. Nisto, vou reler o 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, nós queremos ser discípulo, então nós temos que apresentar frutos de justiça, frutos de amor, frutos do Espírito. É o que o Senhor deseja de nós. É por isso que fala Evangelho do Reino. E o Senhor voltará quando a sua igreja estiver sendo encabeçada por Cristo. Nós cantamos, né, que desejamos ser arrebatado vivo, né? Nós recitamos, né, na imersão. Ou seja, o Senhor vai voltar quando o Evangelho do Reino for pregado. Mas, para eu ter autoridade de pregar o Evangelho do Reino, primeiro eu tenho que ter fruto. Isso é o que o Senhor quer. Mas eu não posso fazer isso na minha força natural. Não é fruto da carne, é fruto do Espírito. É por isso que eu preciso aprender a exercitar o meu espírito. Se eu estou no Espírito, eu vou produzir frutos do Espírito. Se eu estou na carne, eu vou produzir frutos da carne. É igual você querer que o cachorro mie. Ele não vai conseguir miar, porque ele só sabe latir. Ele tem a vida de cachorro. Nós precisamos perceber que nós temos duas vidas em nós. A vida do velho Adão. E temos a vida
do novo Adão, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida. Oh, Senhor Jesus. Quando essa palavra habita em nós, ela nos direciona. O nosso viver se torna um viver cheio do Espírito. Vamos abrir novamente Colossenses. Nós já lemos esse texto. Vamos reler mais uma vez. O 3,16, Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que nós possamos ter essa gratidão no nosso coração. Sabia que uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, mas que ainda guarda mágoa no seu coração, de que foi lesada em alguma coisa por outra pessoa, e não perdoa, ela não consegue ter gratidão. Para nós termos gratidão em nosso coração, nós precisamos aprender a retribuir o perdão de Deus. Se nós queremos produzir frutos que agradem ao Pai, nós precisamos aprender a perdoar. Quando nós perdoamos os outros no nosso relacionamento, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja no casamento, na família, nós sempre cometemos falha. E aí, quando nós reconhecemos o erro, o que nós precisamos fazer? Nos humilhar e falar, ó, errei, me perdoa. E o outro? Perdoar. Assim, nós vamos crescendo na vida de Deus. Senhor Jesus. E, para concluir, Efésios, vou voltar um pouquinho atrás. Três, 17. Efésios 3,17 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, em amor. Está vendo que tudo depende do nosso coração? O coração é a nossa alma mais a consciência. Quando eu criei, meu espírito foi salvo. Mas agora, o Senhor não quer apenas o nosso espírito. Ele quer, a partir do nosso espírito, ganhar nossa alma, que é o nosso eu. Mente,
vontade e emoção. O Senhor quer nos ganhar por completo. Eu vou reler esse versículo, Efésios 3, 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém. Nós chegamos na quinta-feira e amanhã o irmão vai prosseguir com sexta, sábado e domingo. Vamos nos levantar, multiplicar em pequenos grupos e desfrutar aquilo que ganhamos. Compartilhar aquilo que ganhamos.